Bitcoin pode estar preparando uma grande armadilha, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que pela primeira vez passou dos 100 mil dólares, mas infelizmente acabou devolvendo, e se fechar desse jeito aqui, não vai ser um bom sinal. Eu vou explicar isso para vocês aqui nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que ocorreram hoje e de um evento que pode ser o responsável por essa queda do Bitcoin. Vou explicar o que pode estar acontecendo. Também vou atualizar a análise de sentimento do nosso querido Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas. Algumas altcoins ainda estão conseguindo subir com o Bitcoin caindo. Eu vou falar disso nesse vídeo, pessoal. Mas primeiramente, antes de continuar, eu queria pedir para vocês darem uma força para o canal, e não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo Pix, eu apenas estou pedindo para você deixar o like aqui no meu vídeo, compartilhar, pessoal. Só você clicar aí do lado do like, onde você deixa o like, você pode clicar aqui nesse botão compartilhar, pega o link dele e joga aí nas redes sociais, que você participa em grupos ligados a criptomoedas, onde você possa postar o link em, sei lá, grupos com amigos seus interessados em criptomoedas. Compartilhe o vídeo, pessoal, assim você me ajuda, tá? Eu não tô pedindo dinheiro nem nada, eu tô aqui todo dia tentando trazer análises, tentando trazer oportunidades para vocês, e a única coisa que eu peço é isso: compartilhe esse vídeo aí em redes sociais, o Telegram, o WhatsApp, Discord, o Facebook, grupos que você participar, assim você me ajuda bastante. E se quiser receber notícias em primeira mão, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, o link está aí embaixo na descrição desse vídeo e também fixado no topo dos comentários. Lá as informações chegam rapidamente. E bora lá para o que interessa, pessoal. Vamos falar aí da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Nos últimos dias eu vinha falando que parecia que o Bitcoin estava formando um triângulo ascendente aqui no gráfico diário, tá? No gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora também, tá? E aí, Tainan, o que deu esse triângulo ascendente? Pessoal, primeiro, tá? Ainda não dá para afirmar que ele está descaracterizado, tá? Eu vinha falando com vocês que se o Bitcoin conseguisse romper essa região ali dos 99, 100 mil dólares, ele formaria ali um triângulo ascendente com alvo nos 110 mil dólares. Ele chegou hoje ali no 103, quase no 104, em algumas corretoras ele até bateu o 104, tá? Mas o que acontece é o seguinte, meus amigos, ele pode estar fazendo pullback, tá? Então essa queda dele hoje aí, eu acredito que ela foi acompanhando o mercado americano, eu já vou explicar o porquê, tá? Mas o Bitcoin ele recuou aqui para uma região que era resistência, tá? Essa região aqui dos 99, 98, Bitcoin estava tentando passar dela desde o dia 21 de novembro, tá? Então já tem aí quase 20 não, né? Quase 15 dias aí que o Bitcoin está lutando para romper essa resistência, e ontem ele conseguiu, após falas do Jerome Powell, após notícias também positivas relacionadas à política americana, e por enquanto ele está testando uma região de suporte. Mas pessoal, o Bitcoin não seria legal se o Bitcoin fechasse o gráfico diário desse jeito aqui hoje, tá? Se a gente for aqui para o gráfico diário do Bitcoin, olhem isso daqui, tá? Vou colocar aqui no alto para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Entenderem o que eu estou querendo mostrar. Se a gente for aqui para o gráfico, meus queridos, olhem isso, tá? Se fechar um candle do diário desse jeito aqui, meus amigos, isso aqui é um sinal de queda, um sinal de armadilha, tá? Geralmente isso aqui é chamado de falso rompimento quando ocorre, né? Que o ativo ele finge que está rompendo ali a região de resistência, só que no final do dia ele acaba recuando. É sempre por isso que eu falo que é interessante esperar o fechamento do diário, do candle do gráfico diário, que normalmente ocorre às 21 horas, tá? Porque até lá, né, geralmente até o fechamento, muita coisa pode acontecer, tá? Eu nem abri posição no Bitcoin hoje, eu tô só acompanhando aí o que tá acontecendo, tá? Mas isso aqui para mim, pessoal, é um pouco preocupante, tá? Porque se fechar dessa forma, com essa sombra superior enorme aqui, isso é, sombra superior geralmente é sinal de força vendedora, principalmente quando ela aparece em uma região de resistência importante, tá? A região dos 100 mil dólares é uma resistência psicológica muito importante, né? Um valor extremamente elevado, e é um valor que muitas pessoas nem acreditavam há alguns anos atrás que o Bitcoin atingiria um dia, tá? Então, é o que eu vejo aí, tá? Eu vejo esse sinal aí de alerta, a gente deve tomar cuidado. Tainan, você está dizendo que ele vai cair e morrer por causa disso, que acabou o Bitcoin? Não. Tá? O que eu estou dizendo é que se isso daqui se confirmar um falso rompimento, a gente pode ver uma correção um pouco maior, tá? O Bitcoin pode cair ali para os 96, talvez até 97,
ou até um pouco abaixo ali, 93 no pior dos cenários, tá? Então, é só um alerta aí para vocês entenderem que esse sinal de força vendedora hoje, esse pavio enorme no candle aqui, não é um sinal legal, tá? Isso aqui é um sinal aí de perigo e dos grandes, tá? Então, cuidado com isso daqui, mas a gente não pode olhar só para análise gráfica, pessoal. A gente tem que entender o porquê que ele está caindo dessa forma, tá? Eu tenho uma teoria, né? Talvez ela possa ter seus furos, talvez ela não seja a melhor teoria, talvez alguém tenha uma explicação melhor do que eu, e se tiverem uma explicação melhor, deixa aí nos comentários, tá? Talvez eu possa aí estar vendo coisas, tá? Mas o que eu observo é o seguinte, pessoal, a queda do Bitcoin, ela começou ali por volta do meio-dia, tá? Meio-dia no horário de Brasília, o Bitcoin começou a cair, né? E só que ele não começou a cair sozinho, então se a gente for aqui para o gráfico do SP500 e a gente vê o horário em que ele começou também a fazer queda, né? Ele estava ali estável e tal, a gente vê que ao meio-dia ele teve uma queda, às 11 horas da manhã ele abriu até em alta, tá? Mas a partir do meio-dia ele começou ali a fraquejar, ele já fez a primeira queda, fez o primeiro candle de queda ali, tá? E depois disso aí ele subiu um pouquinho, mas ele acabou recuando ali de tarde, principalmente às 3 horas da tarde, que foi justamente o horário em que o Bitcoin acentuou a queda, tá? Vejam que ele estabilizou ali nos horários ali que o SP500 voltou a subir e depois caiu, tá? Então isso aqui, para mim, pessoal, tá indicando que o Bitcoin hoje, ele corrigiu, essa queda agora de tarde foi acompanhando bolsas americanas, tá? E por que que as bolsas americanas podem estar corrigindo hoje? Tainan, o que aconteceu com os dados macroeconômicos? Veio alguma coisa ruim? E olhando aqui para os dados macroeconômicos, eu vejo que foi o contrário, tá? A gente teve os pedidos iniciais do seguro-desemprego que vieram acima da expectativa, tá? Ou seja, mais pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego. Quando mais pessoas precisam recorrer ao seguro-desemprego, é um sinal de que a economia está um pouco mais fraca do que os investidores e economistas esperavam, e é sinal de que o Fed teria que cortar os juros em dezembro, tá? A grosso modo, tá? Uma interpretação a grosso modo. Então seria um sinal bom. Mas não foi por isso, pessoal. Eu acredito que essa queda está ligada a uma certa cautela com os eventos que vamos ter amanhã, tá? Como eu já vim falando aí desde o domingo, amanhã, sexta-feira, dia 6 de dezembro, vai ser um dia extremamente importante, porque a gente vai ter a divulgação do famoso payroll, que provavelmente vai ajudar o Fed a formar a opinião e definir se eles vão cortar os juros ou não, ou vão manter os juros lá nos Estados Unidos elevados. Isso porque se esse payroll vier muito forte, né, ele vier aí um número muito maior do que 202, por exemplo, pode ser que o mercado olhe e fale, olha, a gente está com payroll muito forte. Payroll forte quer dizer que talvez o Fed não pode cortar os juros. Se ele cortar os juros agora com o payroll desse jeito, ele pode acabar vendo a inflação voltar, tá? Então o mercado vai estar de olho nesse dado de amanhã. Esse dado é extremamente importante e, na minha visão, esse dado acontecer amanhã explica por que o mercado pode estar caindo hoje, tá? Isso pode ser uma realização de lucro. O mercado está subindo, pessoal. Bitcoin subindo a mais de 100 mil dólares aí nas últimas horas. Bolsas americanas na máxima histórica, tudo na máxima. Os investidores sabem que amanhã vai ter um evento que é realmente decisivo, é realmente importante. Dependendo do que vier amanhã, o mercado ele pode mudar totalmente de opinião. Então o que os investidores fazem? Cautela, vou vender um pouco. Eu acredito que isso está acontecendo nas bolsas americanas e acredito que isso inclusive está acontecendo no Bitcoin. Os investidores estão indo para o evento de amanhã, que é realmente muito importante, com uma certa cautela. Então amanhã tende a ser um dia volátil para todos os mercados, para o mercado americano. Amanhã por volta das 10h30 podem esperar os mercados aí um pouco mais agitados, tá? Mas Tainan, peraí, mas você está falando que o payroll, que é um dado do mercado de trabalho amanhã, que mostra a quantidade de vagas ali de empregos criadas, no caso no mês de novembro, não é a mesma coisa do variação de empregos privados ADP de novembro, que veio ontem, abaixo da expectativa, inclusive? Pessoal, é aquela história, é e não é, tá? Porque a gente já viu várias vezes a variação de empregos privados ADP vir muito diferente do payroll, tá? A gente já viu isso várias vezes e isso acontece, pessoal, porque por várias coisas, né? A variação de empregos privados ADP que a gente está vendo aqui, que é o que veio ruim ontem, né? Veio fraco, na verdade foi bom, né? Mas ele veio fraco, mostrando a criação menor de vagas. Ele é baseado no que a ADP, né? Que é Automatic Data Processing, que é uma empresa privada que processa folha de pagamentos
disponibiliza, tá? E esses dados que essa empresa disponibiliza aí para o mercado, né? Eles são baseados nos dados das empresas que a ADP atende, tá? Então a ADP presta serviço aí para essas empresas e esses dados aí na variação de empregos privados ADP, eles geralmente acabam sendo aí olhados como se fosse uma representação do mercado pelo mercado, mas ele não é, tá? Porque ele se baseia somente nas empresas que estão ali usando o serviço da ADP, tá? O foco no caso aqui da variação de empregos privados ADP é muito mais nos empregos privados, como o próprio nome diz, né? Então ele não mostra, por exemplo, contratações do governo, tá aqui. O governo dos Estados Unidos, ele tem um papel enorme na economia, ele contrata muito, ele tem muitos funcionários ali em todos os tipos de serviço, tá? Então isso aí faz muita diferença, tá? Então ele está usando aqui só dados dos clientes deles, tá? Então isso aqui acaba não representando o mercado inteiro. E por isso que o payroll é mais importante, por isso que o payroll que a gente vai ter amanhã é decisivo, tá? Porque ele é um relatório oficial do governo dos Estados Unidos, né? Medido pelo Bureau of Labor Statistics. Eu acho que é assim que fala, viu, pessoal? Me perdoem se eu estiver falando aí alguma coisa com a pronúncia errada, tá? E ele é um relatório, como eu disse, oficial, produzido pelo governo dos Estados Unidos, e ele baseia-se em pesquisa de empresas e também em pesquisa domiciliar, tá? Então, ele tem aí mais fontes de levantamento de dados, tá? E, como eu disse, o dado do payroll, ele abrange tanto o setor privado quanto o setor público, só exclui o setor agrícola, tá? Então, ele incorpora também ajustes sazonais e revisões de dados históricos, tá? Então, ele é bem mais completo, ele é bem mais amplo, tá? E é por isso aí que geralmente ele é considerado mais importante para o mercado. No mês passado, inclusive, na última payroll, a gente teve um dado meio bizarro, né? Ele veio 12 mil vagas, enquanto o ADP tinha vindo muito alto, acima da expectativa. Então, por isso que esse dado de amanhã ele é decisivo, tá? Porque ele vai indicar para o Fed se o mercado de trabalho está muito aquecido ou não, tá? O ganho médio por hora trabalhada, que vai ser divulgada no mesmo horário, é muito importante também, porque ele dá uma ideia de como que está a inflação de salário. Se, por exemplo, né, eles estão esperando 0,3, se vier 0,4, 0,5, o mercado pode olhar e falar, opa, o salário está crescendo mais do que o esperado. Por que está crescendo mais do que o esperado? Tem alguma coisa errada. Será que tem inflação de salário? O Fed pode não gostar, tá? Então, olho nesses dados amanhã, às 10h30 da manhã, são muito importantes. Tenho que falar aqui também da análise de sentimento do Bitcoin, pessoal. Olha o que está acontecendo, né? O Bitcoin aí caindo, enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, para menos de 96 mil dólares. Tá? Chegou aqui na região dos 94 mil dólares, meus amigos. Que porrada que o Bitcoin deu aqui no mercado, tá? Infelizmente, o Bitcoin não tá para brincadeira. E uma das coisas que aconteceu hoje de tarde, tá? A gente viu ali, primeiro, né, durante o dia a gente teve muita liquidação de pessoas ali que estavam apostando na queda e o mercado ali subindo, né, o pessoal apostando que ia cair e o mercado subindo, liquidou esse pessoal, depois o mercado mudou de direção bruscamente, tá, mas não foi porque a gente teve um aumento de pessoas apostando na alta, e sim porque as pessoas que estavam apostando na queda foram liquidadas, foram eliminadas do mercado e começou a sobrar apenas aqueles que estavam apostando na alta. E o mercado faz esse movimento conhecido como violinada, né? Que ele vai para um lado, vai para o outro, liquida ali os vendidos, depois vai e em seguida liquida os comprados. É mais ou menos isso que parece que o mercado está fazendo. Indo aqui para o Liquidation Rich Map da High Block, meus amigos. Quando a gente olha aqui, a gente tem liquidez para todo lado, tá? A gente teria liquidez ali na região dos 100 mil e 500 dólares, tá? 105 mil na verdade, né? 105 mil a gente teria bastante, mas o mapa de calor, segundo o mapa de calor, a gente teria mais abaixo aí nos últimos 7 dias, na região dos 93.500, tá? Só que eu tenho um pouco de dúvida se a gente tem toda essa liquidez na região dos 93.500, viu, pessoal? Porque a gente, olhando aqui o mapa de calor, a gente vê que essa liquidez já estava aqui acumulada antes dessa subida, tá? E esses alavancados aqui que viram subindo, muitos deles podem ter fechado, tá? Mas, de qualquer forma, o mapa de calor está estimando aqui que está havendo também um aumento de liquidez aí durante essa queda, tá? Então, não me surpreenderia se o Bitcoin desse uma beliscada lá nos 93.500 só para pegar o stop, pegar a liquidação dessa galera que está alavancada apostando na alta e esperando o mercado subir sem parar, tá?
O gráfico do Bitcoin realmente não está nada bonito, pessoal. Isso aqui realmente está um movimento meio feio, tá? Vamos ver como vai fechar isso aqui às 21 horas. Mas a gente tem que ver a situação das principais criptomoedas, tá? Apesar aí da queda forte no Bitcoin, algumas não estão caindo. E a dominância do Bitcoin está caindo. Isso quer dizer que o dinheiro tá indo aí para as altcoins, tá? Ethereum tá caindo menos que o Bitcoin. Bitcoin caindo 2,30, Ethereum caindo 1,10, tá? Então, Ethereum segue aí mais forte do que o Bitcoin nesse momento. Eu não consigo achar padrões gráficos novos para Ethereum, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ela não pode perder essa linha de tendência de alta que ela vem nos últimos dias, tá? A gente vê que a região dos 3.700 ali é um suporte dessa linha de tendência de alta. E outra coisa que a gente vê aqui para Ethereum é que ela está em uma região aí de forte resistência, está próximo de uma região de resistência, que é a região ali dos $4.000. Tá uma região que ela precisa romper, que já foi topo aí em vários momentos. Então, Ethereum está próximo de uma região de resistência. Eu, sinceramente, pessoal, gostaria de aguardar ela romper aqui para tentar pensar em montar uma posição, tá? Solana, meus amigos, Solana eu tenho que falar dela porque ela está mais forte aí do que o Bitcoin nesse momento, ela está subindo mais, né? Em termos aí subindo mais assim, né? O Bitcoin tá caindo 2,5%, ela tá subindo 1%, tá? Mas ela caiu também um pouco agora de tarde com essa queda do Bitcoin. Mas, meus amigos, quando a gente olha aqui o gráfico da Solana, eu ainda vejo para ela tava vendo nos últimos dias um possível cabeção, mas eu vejo aqui que ela pode estar fazendo uma bandeira de alta, tá? Se ela conseguir romper essa região ali dos 240 para cima, o alvo para ela tá lá na região dos 290, tá? Então olho na Solana, só que a Solana ela tem um desafio adicional, pessoal, ela precisa romper o topo histórico, aquilo que a Tron já fez alguns dias atrás, a Solana também precisa fazer para conseguir continuar subindo, tá? Mas eu estou achando a Solana aí muito forte, muito interessante nos últimos dias, nas últimas horas, tá? Tem que falar aqui também da Ada Cardano. Ada, pessoal, tava muito linda, tá linda ainda, tá? A Ada rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo lá em 1,50, tá? Então, a Ada tem espaço para subir e ela tá caindo hoje aí acompanhando o Bitcoin, tá? Mas eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro aí nessa queda dela agora, tá? BNB, Binance Coin, tá fazendo provavelmente um falso rompimento aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é o que eu estou com medo do Bitcoin fazer, tá? Porque o Bitcoin, ele rompeu ali a resistência, a BNB fez exatamente isso, rompeu o topo histórico ali da região ali dos $722, foi lá, conseguiu passar, mas olha isso daqui, ela ativou a estratégia do falso rompimento, tá? Estratégia aí que é muito assertiva, né? Que é quando o ativo ele falha o rompimento e tende a corrigir. Eu estou com muito receio do Bitcoin fazer exatamente isso aqui que a BNB fez, tá? BNB, anteontem, ela passou ali acima da resistência. Ontem ela fechou com uma sombra superior grande, que eu falei com vocês no início do vídeo, que é um sinal de força vendedora. E hoje ela está corrigindo aí mais do que o Bitcoin, quase 5%. E talvez pode até corrigir mais, tá? Então não tá legal aqui esse gráfico da BNB, tá? XRP, pessoal, tá se segurando ali nos 38% da retração de Fibonacci, tá? O suporte mais forte para XRP tá lá na região de 1,90, tá? Ela ainda não buscou e eu não tô conseguindo ver um padrão gráfico aqui agora para XRP por enquanto, tá? Fiquem de olho se ela conseguir romper essa linha de tendência de baixa aqui, porque ela vai formar ali, nesse caso, se ela fizer isso, uma possível cunha descendente, que seria um padrão que indicaria alta, tá? Mas ainda não rompeu, vamos seguir aí de cabeça fria e aguardar para ver o que vai acontecer, tá? A Dogecoin, pessoal, eu tô achando ela muito forte, tá? Tô achando a Dogecoin aí, inclusive, pessoal, eu acho que a Dogecoin ela tá fazendo o mesmo que a Shadow Token tá fazendo, tá? Depois já vou falar da Shadow Token aqui, que foi uma moeda que eu falei e subiu bastante, tá? Mas olhem o que está acontecendo aí com a Dogecoin, pessoal. Dogecoin aqui no gráfico de uma hora, ela parece estar aí formando um possível triângulo ascendente, né, que é um padrão de continuação da tendência de alta, com alvo lá na região dos 62 centavos aproximadamente, 62, 63, tá? E com essa queda agora, foi uma queda feia que o Bitcoin teve agora, pessoal. Essa queda aí dele fazendo esse falso rompimento foi uma queda complicada, tá? A Dogecoin tá conseguindo se segurar ali dentro dos limites do triângulo. Ah, tá, não, mas não tá perfeito. Pessoal, a linha aqui ela tá meio avacalhada, mas se você reajustar isso daqui, ó, dá para encaixar tudo, tá? Então, assim, para mim a Dogecoin tá respeitando ali esse possível triângulo ascendente e eu estou vendo aí que ela está com força, tá? A Dogecoin tá com força. Tron, pessoal, tá se segurando ali nos 61% da retração de Fibonacci. Ontem eu havia falado com vocês que a Tron, né, nos últimos dias, depois daquela alta de 100%,
o ponto em que ela poderia se segurar seria ali em 61% da retração de Fibonacci, que é a região dos 30 centavos de dólares, ela está se segurando ali, tá? Ela chegou a 31, não chegou a 30, e essa região dos 30 centavos de dólares, se a Tron se estabilizar aqui, né, ela parar de cair, começar a andar de lado um pouco aqui, ela pode ser uma região aí base, suporte para ela fazer mais uma pernada de alta, tá? Então fiquem de olho, se a Tron conseguir se segurar aqui acima dos 30 centavos aí por alguns dias, pode ser uma oportunidade de pegar mais uma pernada de alta, tá? Então, pessoal, moeda do Telegram aí, tá caindo hoje acompanhando o mercado, não tá fazendo nenhum movimento exagerado. Se ela perder a região dos 6,60, ela vai formar um topo duplo, né? Que vai ter alvo lá na região dos 6 dólares, tá? Mas por enquanto ainda não ocorreu, ela não rompeu, ela agora está em 6,73, tá? Então ela está acima. E nos tempos gráficos maiores, a Tom rompeu para cima o fundo duplo aí com alvo na região de aproximadamente 8 dólares e 18 centavos, tá? A Avax, pessoal, é o que eu falei com vocês nos últimos dias, tá? Eu vinha falando, pessoal, a Avax tem um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo ali nos 52, 54 dólares. Foi lá nesse alvo, só que, pessoal, quando chega no alvo, geralmente a gente tem realização de lucro, tá? Porque os investidores olham e falam, pô, agora tá meio caro, né? Agora chegou no ponto aqui que todo mundo vai vender, tá? E, além disso, essa região que ela chegou aqui agora é uma região que a gente vê que já foi suporte e resistência em vários momentos importantes para a Avax, tá? Tô colocando aqui todo o histórico de gráfico e vejam como essa região tendeu a segurar a Avax em vários momentos decisivos, tá? Então, a Avax agora tem um desafio pela frente, por isso que ela está corrigindo hoje, tá? Eu não abriria posição na Avax por enquanto, tá? Eu esperaria aí ela chegar em algum nível de suporte aí da retração de Fibonacci, poderia ser até a região ali dos 23%, tá? Ou seja, lá nos 48, 47 dólares já serviria, tá? Mas ela teria que corrigir um pouco aí ou fazer um processo de acumulação aqui para formar algum padrão, alguma coisa, algum sinal para a gente poder aí acreditar na continuidade desse movimento, tá? AVE, pessoal, AVE também está caindo hoje, tá? Mas tá com uma queda aí relativamente moderada, né? Nos últimos dias rompeu um fundo duplo para cima com alvo lá nos 320 dólares. Aqui no gráfico de uma hora, pessoal, ela só não pode perder essa região aqui de aproximadamente 242 dólares, tá? Se ela romper os 242 dólares para baixo, ela vai formar um topo duplo aqui com alvo na região de aproximadamente 216 dólares. Mas atenção, ela ainda não rompeu, tá? É só para vocês ficarem de olho aí no que pode vir a acontecer, tá? Monero, pessoal. Monero parecia estar formando uma bandeira de alta hoje de manhã, tá? Mas acabou recuando com essa queda do Bitcoin. Geralmente ele acaba puxando as altcoins para baixo, né? Quando o Bitcoin cai, ele atrapalha a alta das altcoins, tá? Mas a Monero pelo menos está conseguindo se manter acima dos 186 dólares, o que é bom, o que mostra que aquela região que foi resistência por muito tempo, né? Que vem sendo resistência, pessoal, desde 2022, junho de 2022, que essa região ali dos 186 não deixa a Monero passar para cima, tá? Isso mostra que era uma região de resistência forte, agora virou suporte, tá? Ou seja, agora ela é um piso, agora ela não é mais um problema para impedir a Monero de subir, sim, algo que tende a ajudar ela a não cair, tá? Então, Monero é isso, tá? Sui tá ignorando o resto do mercado e tá subindo hoje, tá? Sui rompeu para cima ali um fundo duplo ontem que eu falei que tava com alvo nos 4,40, ela foi nesse alvo. Eu tava até duvidando que ela ia, pessoal, porque era uma alta ali muito forte e esse fundo duplo é quase o tamanho da tendência inteiro, tá? Mas acabou que foi, tá? Ela foi lá, buscou o alvo daquele fundo duplo que eu falei no vídeo de ontem e agora corrigiu um pouco aí com essa queda do Bitcoin, tá? Tem que falar também, pessoal, de algumas moedas aí que eu estou aí envolvido, tá? O Shadow Token, né? Eu falei ontem dele, pessoal, tô falando desde sábado dele, fiz um vídeo só falando dele, tá? Falando que é uma moeda que tem fundamentos interessantes aí para rodar nesse ciclo de alta, que tem facilidade aí de fazer 4x em pouco tempo, tá? Até o final de janeiro, eu acredito que a Shadow Token faz 4x facilmente, tá? Até meados de janeiro. É lógico, se o mercado se mantiver, né? A gente não pode ter uma queda que eu falo, uma queda muito forte, que isso aí atrapalharia tudo, tá? Mas eu falo do Bitcoin, mas o Bitcoin se mantendo estável aí, não sofrendo nenhuma queda aí de 40% nos próximos 2 meses, tem uma grande chance da Shadow Token vir buscar ali o topo histórico dela, tá? E, meus amigos, se a gente pegar aí durante o dia, olhem isso, tá? Esse movimento de alta desse dia de hoje na Shadow Token, meus amigos, eu falei o alvo nos 75 centavos de dólares, ela foi muito mais, tá? No dia, pessoal, ela chegou a subir 88%, ela chegou nos 91 centavos de dólares, ela começou o dia na região dos 48 centavos e terminou, não terminou, né? Mas na máxima ela alcançou 91 centavos, tá? Então a Shadow Token
tá muito forte, só que observe o que aconteceu, pessoal. Algumas horas atrás aí, principalmente ali às 5 horas da tarde, quando o movimento de queda do Bitcoin se intensificou, ela acabou indo junto, tá? Aquele negócio, já subiu bastante e para piorar vem o Bitcoin e cai junto, né? Acaba puxando ela para baixo, tá? Mas é uma moeda, pessoal, que agora eu não vejo padrões gráficos novos para ela. Para mim ela já atingiu o alvo daquele possível triângulo ascendente que a gente tinha visto, tá? Então não vejo aí padrões novos por enquanto, tá? E a gente tem que tomar um certo cuidado com ela pelo seguinte, pessoal. Ela subiu muito hoje, tá? Ela chegou a subir aí 80% num dia. E como vocês viram o que aconteceu com a Secret, geralmente a Secret, quando subia muito no dia, como a Shadow Token subiu hoje, ela pode corrigir, tá? Então, corrigir que eu falo amanhã, da mesma forma que aconteceu com a Tron, né? Vocês viram, a Tron subiu 100% num dia, no dia seguinte ela caiu 23%, tá? E hoje caiu mais, né? Por quê? Porque subiu demais, tá? Esticou muito, né? Chega um ponto que o pessoal começa a realizar lucro no curto prazo. O pessoal que não é holder, como eu, ou algumas pessoas que acreditam no projeto, eles realizam lucro e ela acaba recuando um pouco, tá? Então, acredito que amanhã, né, após fechar as 21 horas, a gente pode ter um recuo aqui na Shadow Token. Então, fiquem atentos aí nisso, tá? No geral, pessoal, esqueci de falar da Secret, tá? A Secret está caindo hoje acompanhando o mercado, mas no geral não consigo ver nenhum padrão indicando queda aqui para a Secret, tá? Para mim a Secret ela tá estável por enquanto, ela não pode perder essa região dos 60 centavos aqui, tá? Se ela perder 66 centavos, se ela perder aí, sim ela começa a ficar em uma situação aí ameaçando correção, tá? Mas por enquanto a situação da Secret parece estável. Eu acredito que essa queda que a gente está tendo no mercado, ela provavelmente é uma queda aí mais de realização de lucro aí dos investidores se preparando para o evento de amanhã, tá? Não consigo ver nada aí de muito grave, tá? Pendle, pessoal, Pendle caiu aí hoje, tá? E para mim a Pendle tá em tendência de alta forte. E eu falei ontem, né, que ela poderia cair, que ela fez ali um sinal, ela fechou um diário ali com uma sombra superior muito grande nos últimos dias, indicando força vendedora, tá? Para mim, a Pendle poderia recuar até 5 dólares e 50 centavos, que estaria dentro da tendência de alta. E para mim, a Pendle continua com alvo lá nos 12 dólares, tá? Então, Pendle para mim pode dobrar de valor aí nos próximos dias, para quem está querendo aí uma moeda que pode dobrar aí nas próximas semanas, tá? Não vou falar dias não, tá, pessoal? Semanas ou talvez até meses, tá? Porque não dá para saber exatamente quando essas moedas alcançam esses alvos. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.